Hoje é seu aniversário, mãe. Que presente melhor que um lugar onde vão cuidar de você? Meu filho sorriu enquanto me deixava na porta do asilo. Eu apenas segurei sua mão e disse: Obrigada, querido. 3 semanas depois, ele voltou para me visitar. Sabe aquele momento em que você olha para alguém que criou, que ensinou a caminhar e percebe que não conhece mais quem está na sua frente? Foi isso que senti quando Marcos estacionou o carro na frente do Lar São Vicente, naquela terça-feira de setembro, dia do meu aniversário de 73 anos. Ele carregou minha mala pequena, a mesma que eu usava nas viagens para visitar minha irmã, e disse que seria melhor para todos. Não chorei. Apenas segurei a alça da minha bolsa de crochê, aquela que eu mesma fiz há 15 anos, e agradeci. Quando ele retornou, esperando me encontrar tricotando na sala comum, a recepcionista apenas sorriu e disse: Sua mãe? Ah, ela não está mais aqui. Meu nome é Helena Cristina dos Santos. Tenho 73 anos e trabalhei 42 anos como professora primária. Aposentei em 2018 com salário de R$ 6.400. Criei o Marcos sozinha depois que o pai dele, meu João, morreu de infarto quando o menino tinha apenas 12 anos. João era metalúrgico, trabalhava no ABC Paulista. Morreu em 2003, deixando uma casa em Diadema quitada e um seguro de vida de R$ 120 mil. Era tudo que tínhamos, mas eu transformei esse tudo em muito mais ao longo dos anos seguintes. Quando João se foi, Marcos estava na 6ª série. Um menino doce, inteligente, mas que começou a dar trabalho na escola após a morte do pai. Matava a aula, brigava com os colegas, chegava em casa com os uniformes rasgados. As professoras me chamavam toda semana. Dona Helena, o Marcos precisa de acompanhamento psicológico, disse a coordenadora da escola municipal onde ele estudava. Mas psicólogo particular custava R$ 200 por sessão em 2003. Com meu salário de professora municipal de R$ 800, era impossível. Então fiz o que qualquer mãe faria. Virei psicóloga, pedagoga, pai e mãe ao mesmo tempo. Sentava com ele todas as noites na mesa da cozinha. Revisava cada tarefa, cada nota, cada comportamento. Quando ele chorava escondido no quarto, falando que sentia falta do pai, eu sentava na beirada da cama dele e conversávamos até ele adormecer. Mãe, por que o papai teve que morrer? Ele perguntava, os olhinhos vermelhos de chorar. Não sei, meu amor. Mas sei que ele queria que você crescesse forte e estudioso, que você fosse alguém na vida. E se eu não conseguir? Então eu vou te ajudar até conseguir. Mãe, não desiste, filho. Aos poucos, ele foi voltando ao normal. As notas melhoraram, os problemas disciplinares diminuíram. Em 2008, quando terminou o ensino médio, passou no vestibular para administração numa universidade particular de 2ª linha. Não era USP, mas era ensino superior. E para uma família como a nossa, já era uma vitória. A mensalidade da faculdade em 2008 era de R$ 900. Com meu salário de professora, que havia subido para R$ 1.100, sobrava muito pouco para o resto. Vendi nossa casa em Diadema por R$ 280 mil e comprei um apartamento menor em São Bernardo por R$ 160 mil. Os 120 mil restantes guardei numa poupança para emergências e para bancar os estudos do Marcos. Durante os 4 anos de faculdade dele, gastei aproximadamente R$ 54 mil. Mensalidade, livros, transporte, lanche, xerox, trabalhos. Tudo saía do meu bolso. Ele até tentou trabalhar no 2º ano, mas as notas caíram e eu proibi. Mãe, eu posso trabalhar meio período e estudar. Ele insistia. Não, meu filho, seu trabalho agora é estudar. Deixa que sua mãe se vira. E eu me virava mesmo. Dava aulas particulares aos fins de semana, vendia brigadeiros na escola onde trabalhava, economizava em tudo para que ele não passasse necessidade. Em 2012, quando ele se formou, eu estava orgulhosa e exausta. Havia gastado quase toda a minha reserva, mas meu filho tinha um diploma. Era administrador formado, o primeiro da nossa família a pisar numa universidade. Na formatura, ele subiu ao palco para receber o canudo e me procurou na plateia. Acenou para mim, sorrindo. Naquele momento, todos os sacrifícios valeram a pena. Todas as madrugadas acordada preocupada com as contas, todos os nãos que tive que dar a mim mesma para dar sims a ele. Obrigado, mãe. Ele disse quando chegou em casa, ainda de beca com o diploma nas mãos. Por tudo,
Eu prometo que vou retribuir. Guardei essas palavras no coração como se fossem ouro, mas formar era só o começo. Marcos precisava de experiência, de oportunidades. O mercado de 2012 estava difícil para recém-formados. Ele mandava currículos, fazia entrevistas, mas as respostas eram sempre as mesmas. Não temos vaga para júnior, ou precisa de experiência anterior. Depois de 8 meses desempregado, ele veio com uma proposta. Mãe, eu quero abrir minha própria empresa de consultoria. Tenho alguns contatos da faculdade, professores que podem me indicar. Com que dinheiro, filho? Preciso de uns 70 mil para começar. Registro da empresa, um escritório pequeno, equipamentos básicos. 70 mil reais. Era quase tudo que me sobrava da venda da casa. Olhei para meu filho de 23 anos, cheio de sonhos e determinação, e não consegui dizer não. Vendi mais algumas joias que eram da minha mãe, peguei empréstimo consignado na prefeitura e juntei os 70 mil. Isso não é dádiva, eu disse na hora de entregar o dinheiro. É investimento. Quando você começar a ganhar bem, você me devolve. Claro, mãe, com juros. Ele brincou, mas eu senti sinceridade nas palavras. A consultoria Marcos Santos foi aberta em janeiro de 2013. Começou pequena, atendendo microempresas na região do ABC. O escritório era uma sala de 20 metros quadrados em São Bernardo, mobiliada com o básico: uma mesa, 2 cadeiras, um computador e muita vontade de vencer. Nos primeiros 2 anos, Marcos vinha me visitar toda semana. Contava sobre os clientes, os projetos, as dificuldades. Eu preparava almoço de domingo para ele, escutava suas histórias de trabalho, dava conselhos quando pedia. Em 2015, a empresa dele começou a crescer. Conseguiu alguns contratos maiores, contratou 2 funcionários. Mãe, está indo bem, mês que vem já consigo te devolver uma parte do dinheiro, ele disse num domingo, comendo minha lasanha de frango. Mas então apareceu a Priscila. Conheceram-se num evento de negócios em 2016. Ela era arquiteta, filha de empresário da construção civil, cresceu em berço de ouro. Quando Marcos me trouxe para conhecê-la pela primeira vez, senti algo estranho no estômago. Não era ciúme maternal comum, era algo mais profundo. Prazer, dona Helena, ela disse, estendendo uma mão gelada e um sorriso que não chegava aos olhos. O Marcos fala muito da senhora. Mas o jeito dela dizer Dona Helena soou como se estivesse falando de uma empregada, não da mãe do namorado. Durante o almoço daquele domingo, Priscila fez vários comentários que me incomodaram. Nossa, que apartamento aconchegante! Disse olhando ao redor com aquela expressão que significa exatamente o oposto. Deve ser bom morar num lugar simples assim, sem muita preocupação com manutenção. Simples. A palavra ecoou na minha cabeça durante dias. Casaram em março de 2017. Uma cerimônia pequena, mas Priscila fez questão de deixar claro que ela queria algo maior. É uma pena que não pudemos fazer a festa que sonhávamos, ela comentou com as amigas, alto o suficiente para eu escutar. Mas né, começando do zero é assim mesmo. Do zero? Meu filho tinha uma empresa crescendo, um apartamento próprio que ele conseguiu financiar com o lucro do negócio. Começando do zero era quando eu fiquei viúva aos 43 anos com uma criança para criar. Após o casamento, as visitas de Marcos começaram a espaçar. De toda semana, passou para quinzenal, depois para mensal. Quando eu ligava para ele, sempre havia uma desculpa. Mãe, estou super corrido no trabalho. Ou, Priscila não está se sentindo bem, não posso sair. Um dia, em dezembro de 2017, ele veio me visitar sozinho. Cadê a Priscila? Perguntei. Está cansada, trabalhou muito esta semana. Mentira. Eu sabia que era mentira pelo jeito como ele desviou os olhos. Filho, está tudo bem entre vocês? Está, mãe. Por que pergunta? Porque você parece diferente, mais distante. Ele suspirou. É que a Priscila acha que eu dependo demais da senhora, que já está na hora de eu crescer e ser mais independente. Independente. Como se 40 anos de cuidado fossem dependência doentia. E você concorda com isso? Não é isso, mãe. É que a gente está construindo nossa própria família agora. Preciso dar atenção para minha esposa também. E eu estou atrapalhando? Não está. Mas ela se sente meio deixada de lado quando venho aqui toda semana. Ali começou o meu isolamento. Marcos passou a vir uma vez por mês, depois a cada 2 meses.
As ligações telefônicas ficaram mais curtas, mais formais. Ele parou de contar detalhes do trabalho, parou de pedir conselhos, parou de ser meu filho para virar apenas o marido da Priscila. Em 2019, comecei a sentir dores fortes nas mãos e joelhos. O médico diagnosticou artrose avançada. Alguns dias a dor era tanta que mal conseguia abrir uma garrafa de água ou carregar uma sacola de supermercado. Liguei para o Marcos contando sobre o diagnóstico. Nossa, mãe, sinto muito. A senhora precisa de alguma coisa? Não, filho. Só queria que soubesse. Qualquer coisa me liga, tá? Tenho que desligar agora. Estou numa reunião importante. Esperei ele ligar de volta. Esperei ele aparecer para ver como eu estava. Esperei uma semana. Nada. Foi então que comecei a contratar a Conceição, uma mulher de 50 anos, viúva também, que trabalhava como cuidadora. Vinha 3 vezes por semana me ajudar com a limpeza pesada, fazer supermercado, preparar algumas refeições que eu pudesse esquentar ao longo da semana. Conceição custava R$ 450 por semana. Com minha aposentadoria de 6.400, eu conseguia pagar. Mas não deixava de ser irônico. Eu pagava uma estranha para fazer o que um filho deveria fazer por amor. Dona Helena, o Marcos não sabe que a senhora está precisando de ajuda? Conceição perguntou um dia, vendo-me tomar 3 comprimidos de manhã para conseguir movimentar as mãos sem dor. Sabe, mas ele tem a vida dele agora. Vida dele? A senhora é a mãe dele. Isso não muda nunca. Conceição tinha razão, mas eu já havia me conformado. Filho casado é filho perdido, dizia minha vizinha Dona Carmen. Eu não acreditava nisso antes, agora estava começando a acreditar. Ironicamente, era justamente em 2019 que a empresa do Marcos mais crescia. Conceição sempre via ele passando na TV local, dando entrevistas sobre empreendedorismo, falando sobre o sucesso da consultoria dele. Jovem empresário de São Bernardo, fatura mais de R$500 mil por ano, dizia a manchete. R$500 mil por ano. Dinheiro que começou com meus R$70 mil investidos em 2013. Dinheiro que cresceu porque eu abri mão de comprar roupas novas, de trocar meus móveis velhos, de fazer viagens, de viver minha própria vida para viver a dele. Mas quando eu comentava isso com Conceição, soava como amargura de velha. Eu não quero nada dele, eu dizia. Só queria que ele lembrasse que existe. Lembra sim, Dona Helena. Só está meio perdido agora. Homem às vezes fica assim quando casa. Mas passa. Eu queria acreditar que passava. Queria acreditar que meu filho voltaria a ser aquele menino que me procurava na plateia da formatura. Mas a cada mês que passava, ele ficava mais distante, mais frio, mais estranho. 2020 chegou com a pandemia e com o isolamento completo. Marcos ligava a cada 15 dias para saber se eu estava viva, conversas de 5 minutos no máximo. Está tudo bem, mãe? Está, filho. Qualquer coisa me liga. Preciso desligar. Tenho uma call importante. Call. Meu filho falava em inglês agora. Conceição não podia vir por causa das restrições sanitárias. Fiquei 3 meses completamente sozinha, comprando supermercado por delivery, conversando apenas com os entregadores que traziam minhas encomendas. A solidão dessa época foi diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Quando João morreu, eu tinha o Marcos para cuidar. A dor da perda se misturava com o propósito de ser mãe. Agora era só vazio. Vazio e dor física nas articulações que piorava com o inverno. Teve um dia, em julho de 2020, que desmaiei no banheiro. Bati a cabeça na quina da pia, fiquei inconsciente por alguns minutos. Quando acordei, com sangue escorrendo da testa, a primeira coisa que pensei foi: se eu tivesse morrido agora, quanto tempo levaria para alguém perceber? A resposta me assombrou. Provavelmente só na terça seguinte, quando Conceição voltasse ao trabalho e encontrasse meu corpo. Foi aí que liguei para o Marcos. Filho, você pode vir aqui? Por quê, mãe? Aconteceu alguma coisa? Desmaiei e bati a cabeça. Estou sangrando. Nossa, grave? Não sei. Você pode vir? Mãe, com a pandemia é complicado. A Priscila está grávida, não podemos nos expor. Liga para o SAMU se estiver grave. SAMU. Ele mandou a própria mãe ligar para o SAMU ao invés de vir ver como eu estava. Não liguei para o SAMU. Limpei o sangue, colei um band-aid e chorei até não ter mais lágrimas. Ali, eu entendi que havia perdido meu filho para sempre. Não para a morte como havia perdido João. Para algo muito pior. Para a indiferença. Em fevereiro de 2021,
Priscila deu à luz a Pietro, meu primeiro neto. Fiquei sabendo por WhatsApp. Uma foto do bebê com a mensagem: nasceu o Pietro, 3,2 50 cm. Mãe e bebê passam bem. Como se eu fosse uma conhecida distante, não a avó da criança. Pedi para ir visitar. Mãe, com a pandemia é melhor esperar. Bebê recém-nascido não pode ficar exposto. Esperei. A pandemia passou, as vacinas chegaram, mas as desculpas continuavam. Pietro está com cólica. Priscila está muito cansada. Não é um bom momento. Conheci meu neto pessoalmente quando ele já tinha 8 meses. Uma visita de 1 hora, monitorada pela Priscila, que não saiu do meu lado nem um minuto. Cuidado, dona Helena, ele está na fase de colocar tudo na boca. Ela dizia quando eu tentava dar um brinquedo para o Pietro. Dona Helena, sempre Dona Helena. Nunca vovó, nunca Helena, nunca qualquer coisa que indicasse proximidade ou carinho. Em 2022, com Pietro já andando, tentei uma última aproximação. Comecei a ligar toda semana, oferecendo ajuda, perguntando se eles precisavam de alguma coisa. Mãe, está tudo sob controle. Marcos sempre respondia. A Priscila está dando conta de tudo. Em maio de 2022, ofereci cuidar do Pietro uma tarde para eles poderem sair sozinhos. Não precisa, mãe. A gente tem uma babá muito boa. Babá. Preferiam pagar uma estranha para cuidar do meu neto do que deixá-lo comigo uma tarde. Em agosto, tentei convidá-los para almoçar no meu aniversário de 72 anos. Ai, dona Helena, que pena. Priscila respondeu quando atendeu o telefone do Marcos. O Marcos está viajando a trabalho e eu não dirijo muito bem para aí. Que tal a gente comemora outro dia? O outro dia nunca chegou. Em dezembro, no Natal, enviei presentes caros para o Pietro. Roupinhas de marca que custaram metade da minha aposentadoria. A resposta foi uma mensagem fria. Obrigado pelos presentes. Pietro adorou. Nem foto do menino com as roupas eu recebi. Nesta terça-feira, 12 de setembro de 2023, acordei cedo como sempre. Fiz café, sentei na varanda, olhei o movimento da rua. Era meu aniversário de 73 anos. Esperei uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que alguém lembraria. Às 10 da manhã, Conceição chegou com um bolo pequeno de chocolate. Parabéns, dona Helena. Não podia esquecer da data da minha patroa favorita. Patroa favorita. Uma funcionária se lembrava do meu aniversário quando meu próprio filho havia esquecido. Às 2 da tarde, o interfone tocou. Era Marcos. Meu coração disparou. Ele lembrou. Veio me parabenizar. Corri até o interfone como uma adolescente apaixonada. Filho, que surpresa boa! Oi, mãe, posso subir? Ele subiu as escadas devagar, como se cada degrau fosse um peso. Quando abriu a porta do elevador, vi uma mala pequena na mão dele. Minha mala pequena. Aquela que eu guardava no alto do guarda-roupa. Filho, o que é isso? Mãe, precisamos conversar. Sentamos na sala. Ele olhava para tudo, menos para mim. Mãe, a Priscila e eu conversamos muito e chegamos numa conclusão. Meu estômago gelou. A senhora está ficando muito sozinha aqui. Com essa artrose, pode cair, se machucar e a gente nem vai saber. Mas eu tenho a Conceição. Ah, sim, Conceição vem 3 vezes por semana. E se acontecer alguma coisa nos outros dias? Ele respirou fundo. A gente pesquisou e achou um lugar muito bom para a senhora. Um lugar onde vão cuidar da senhora 24 horas, onde a senhora vai ter companhia, atividades. As palavras dele chegavam como socos no meu estômago. Um lugar? É um lar para idosos, mãe? Mas é muito bom, sabe? Tem enfermagem, fisioterapia, nutricionista, asilo. Ele estava me levando para um asilo no meu aniversário. E se eu não quiser ir? Mãe, a senhora quer o nosso bem, né? A gente não tem estrutura para cuidar da senhora em casa. A Priscila está grávida de novo, o Pietro dá muito trabalho. Grávida de novo. Nem isso ele havia me contado. É temporário, ele continuou. Até a senhora se adaptar, melhorar dessa artrose, ficar mais independente. Mentira. Eu sabia que era mentira. Vi nos olhos dele a mesma expressão que tinha quando era criança e quebrava alguma coisa escondido. Ele não mentia bem desde pequeno. Hoje é meu aniversário, filho. Eu sei, mãe. Por isso pensei que seria um bom presente. Um lugar onde vão cuidar da senhora direito. Cuidar de mim direito. Como se eu fosse um fardo que ele finalmente conseguiu se livrar. Já está tudo acertado? Já conversei com eles.
A senhora pode levar suas coisas pessoais, algumas roupas. Ele já havia decidido tudo sem me consultar. Já havia me matriculado, pago a entrada, escolhido meu quarto. Eu era apenas uma encomenda sendo entregue no destino final. Quanto custa? 8.500 por mês. A senhora paga com a aposentadoria e uma parte da reserva que tem guardada. Como ele sabia da minha reserva? Como ele sabia exatamente quanto eu tinha de dinheiro? Eu não quero ir, Marcos. Mãe, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Para quem? Para ele? Porque para mim já era impossível. Olhei para meu filho de 34 anos, pai de família, empresário bem-sucedido, e tive que aceitar uma verdade dolorosa. Eu havia perdido totalmente o controle sobre minha própria vida. Está bem, eu disse. Vou pegar minhas coisas. Ele me ajudou a fechar a mala com as roupas que escolhi levar. Peguei minha bolsa de crochê, alguns remédios, o álbum de fotos da família. Tudo o que restava de 73 anos de vida cabia numa mala pequena. Na porta, ele me abraçou. Um abraço rápido, meio sem jeito. A senhora vai gostar de lá, mãe. Tem muita gente da sua idade. Tenho certeza, eu disse, segurando as lágrimas. Durante o trajeto até o Lar São Vicente, fiquei olhando pela janela as ruas que eu conhecia há décadas. Estava me despedindo de tudo. Da minha vizinhança, da minha independência, da minha dignidade. A visita é domingo das 14 às 17 horas, Marcos disse enquanto estacionava, como se eu fosse presidiária recebendo informações sobre o horário de visita. Você vem domingo? Claro, mãe. Toda semana. Mais uma mentira. Eu sabia que seria a última que eu escutaria dele por muito tempo. E você? O que faria no meu lugar? Deixe seu comentário contando o que você está sentindo vendo essa história. Será que Marcos realmente vai me visitar toda semana como prometeu? O que você acha que vai acontecer quando ele voltar? O Lar São Vicente não era o lugar horrível que eu imaginava. Era limpo, organizado, com funcionários educados e quartos individuais com banheiro próprio. Mas não era minha casa, e isso fazia toda a diferença do mundo. Meu quarto ficava no segundo andar, número 247. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma poltrona de couro sintético marrom e uma janela que dava para o estacionamento. Era ali que eu deveria passar meus últimos anos de vida, olhando carros entrando e saindo. Na primeira noite, não consegui dormir. O colchão era diferente, o travesseiro muito baixo, os barulhos estranhos. Ouvia os passos dos funcionários no corredor, as tosses de outros residentes, o barulho da máquina de café sendo ligada às 5 da manhã. Às 6 horas, uma auxiliar de enfermagem bateu na porta. Dona Helena? Hora do café da manhã. Era a Jéssica, uma menina de uns 25 anos, magra, com um sorriso genuíno que me fez sentir um pouco menos perdida. Posso tomar café no quarto? Pode, mas é melhor descer. A senhora vai conhecer o pessoal, fazer amizades. Amizades, como se fosse simples assim. Desci para o refeitório de má vontade. Umas 40 pessoas estavam sentadas em mesas de 4 lugares cada. Alguns conversavam animadamente. Outros comiam em silêncio. Alguns poucos pareciam não entender muito bem onde estavam. Senta aqui, querida. Uma senhora de cabelos brancos impecáveis me chamou. Sou a Carmen, mas pode me chamar de Dona Carmen. Chegou ontem? Cheguei. Helena. Bem-vinda ao Clube dos Filhos Ingratos. Ela disse rindo, mas com amargura nos olhos. Brincadeira. Aqui é bom. Você vai se acostumar. Na mesa também estava seu Arnaldo. Um homem de uns 75 anos, ex-contador, viúvo há 3 anos. E Dona Marta, 80 anos, que havia sido diretora de escola a vida inteira. Pessoas cultas, inteligentes, que tinham muito mais a oferecer ao mundo do que um quarto no segundo andar de um asilo. E o que trouxe você para cá? Dona Carmen perguntou enquanto passava geleia no pão. Meu filho achou que seria melhor. Ah, o clássico, seu Arnaldo comentou. Filhos que acham que sabem o que é melhor para os pais. O meu vendeu minha casa sem me consultar. Disse que era para meu próprio bem. Dona Marta suspirou. A minha nora conseguiu convencer meu filho de que eu estava com demência. 3 exames médicos provando que está tudo normal na minha cabeça. Mas ela insistiu que eu precisava de cuidado especializado. Comecei a entender que eu não estava sozinha. Havia toda uma geração de pais abandonados ali, cada um com sua versão da mesma história. Filhos que cresceram, enriqueceram e decidiram que os pais eram um problema a ser resolvido.
No terceiro dia, recebi uma visita inesperada. Conceição apareceu no portão do asilo com os olhos vermelhos de chorar. Dona Helena, graças a Deus que a encontrei. Conceição? Como você soube que eu estava aqui? Fui trabalhar na sua casa ontem. Quando cheguei, tinha um homem lá tirando suas plantas do jardim. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse que a casa ia ser vendida, que a senhora tinha se mudado. Vendida? Marcos estava vendendo minha casa? Consegui o telefone do Marcos com a vizinha e liguei para ele. Ele disse que a senhora estava melhor cuidada aqui e que meus serviços não eram mais necessários. Demitida. Conceição havia sido demitida sem nem me consultarem. Dona Helena, eu preciso contar uma coisa para a senhora. É sobre a Priscila. Meu coração acelerou. O que sobre ela? Conceição olhou ao redor, se certificou de que estávamos sozinhas no jardim do asilo. Há uns 2 meses, quando eu estava limpando a casa da senhora, a Priscila apareceu lá. Na minha casa? Sozinha? Sozinha. Disse que estava procurando uns documentos que o Marcos tinha esquecido. Mas ela ficou mexendo nos seus móveis, fotografando tudo, medindo suas coisas. Fotografando com o celular. A cômoda francesa da sua avó, o aparador de jacarandá, o piano alemão, tudo. E ficava falando no telefone com alguém sobre peças de época e valor de mercado. Meu sangue gelou. Meus móveis eram heranças de família, peças que minha mãe havia deixado para mim. A cômoda francesa vinha da minha bisavó. Era de 1890. O aparador era do meu pai, madeira maciça de jacarandá. O piano alemão foi comprado nos anos 50 com muito sacrifício. E tem outra coisa, Conceição continuou. Semana passada vi um anúncio no Mercado Livre. Era sua cômoda francesa sendo vendida por Priscila Monteiro Consultoria. Ela está vendendo minhas coisas? Está, por R$18.000. E tinha uma descrição dizendo: peça de família, urgente, aceito proposta. R$18.000. Uma fortuna para uma cômoda que tinha valor muito mais sentimental que financeiro para mim. Mas para eles era só dinheiro fácil. Conceição, você pode me fazer um favor? Qualquer coisa, Dona Helena. Você pode investigar o que mais eles estão vendendo? Entrar no Mercado Livre, no OLX, ver se encontra outras coisas minhas? Conceição pegou um caderninho da bolsa e anotou tudo. Pode deixar. E Dona Helena, tem mais uma coisa. Ontem, quando o Marcos me dispensou, ele estava muito estranho, nervoso, apressado, e eu ouvi a Priscila falando no telefone com alguém sobre acelerar o processo antes que ela vire um problema maior. Antes que eu vire um problema maior. Eles estavam com pressa de me descartar porque eu estava atrapalhando algum plano. Naquela noite, contei tudo para meu novo grupo de amigos. Dona Carmen, seu Arnaldo e Dona Marta ouviram cada palavra com atenção crescente. Helena, isso é crime, seu Arnaldo disse sério. Apropriação indébita de bens, no mínimo. E se eles estão vendendo suas coisas sem autorização, é estelionato também. Mas como vou provar? Eu nem sei exatamente o que eles levaram. A gente vai descobrir, Dona Carmen disse com determinação. Marta, você não tem uma neta advogada? Tenho, a Fernanda, especialista em direito do idoso. Seu Arnaldo se inclinou para a frente. E eu trabalhei 40 anos com contabilidade. Se tem dinheiro sendo movimentado de forma irregular, eu farejo o problema. Foi assim que nasceu nosso grupo de investigação. 4 idosos num asilo planejando desmascarar uma nora golpista e um filho manipulado. Conceição voltou 3 dias depois com informações que me deixaram em estado de choque. Sentamos no jardim do asilo e ela abriu um caderno cheio de anotações. Dona Helena, é pior do que imaginávamos. Ela me mostrou prints de tela do celular dela. Minha cômoda francesa, vendida por R$18.000. Meu aparador de jacarandá, anunciado por R$25.000. O piano alemão, R$42.000. Valor negociável. Somando tudo que eles já venderam ou estão vendendo, são R$85.000 só dos móveis, Conceição calculou. R$85.000. Móveis que tinham valor sentimental imensurável para mim, sendo vendidos como se fossem lixo caro. E tem mais. Consegui falar com a dona Neuza, sua vizinha. Ela disse que tem gente indo na sua casa quase todo dia. Homens de mudança, pessoas avaliando coisas, um corretor de imóveis medindo a casa. Corretor de imóveis? Eles vão vender sua casa também, Dona Helena.
A dona Neuza disse que o corretor comentou que é venda urgente, preço abaixo do mercado. Minha casa. A casa onde criei meu filho, onde vivi 25 anos, onde cada canto tinha uma memória. Sendo vendida às pressas como se fosse um problema a ser resolvido. Conceição, você pode fazer mais uma coisa para mim? Fale. Você pode ir até o banco onde eu tenho conta e verificar minha movimentação? Sei o gerente lá há 15 anos. Ele me conhece, mas precisa de autorização. Pode dizer que sou eu que estou pedindo, que estou preocupada porque não estou conseguindo acessar minha conta online. Conceição anotou tudo. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? Por que a senhora não liga direto para o Marcos e confronta ele? Porque se eu confrontar agora sem provas, ele vai negar tudo. Vai dizer que está guardando meu dinheiro, que vai me devolver, que é, para meu próprio bem. Preciso saber exatamente o que eles fizeram antes de fazer qualquer movimento. Dona Carmen, que estava ouvindo nossa conversa de longe, se aproximou. Muito bem, Helena. Meu ex-marido era assim, mentiroso profissional. Aprendi que com gente assim você só pode chegar com as cartas na mesa quando tem todas as cartas. Uma semana depois, Conceição voltou com uma pasta cheia de papéis e uma expressão devastada no rosto. Dona Helena, senta que eu preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu a pasta e espalhou extratos bancários na mesa do jardim. Minha conta corrente, minha poupança, aplicações que eu nem sabia que existiam. O gerente, seu Antônio, ficou preocupado quando soube que a senhora estava num asilo. Disse que teve movimentações estranhas na sua conta nos últimos meses. Peguei os extratos com as mãos tremendo. O que vi me fez sentir como se tivessem arrancado meu coração do peito. Transferências de R$ 5.000, de R$ 8.000, de R$ 12.000, sempre para a conta de Marcos ou para contas que eu não conhecia. Em 6 meses, tinham saído R$ 87.000 da minha reserva. Como isso é possível? Eu não autorizei nenhuma transferência. Conceição apontou para um documento no meio dos papéis. Aqui está o problema. Procuração em nome do Marcos para movimentar suas contas. Assinada pela senhora em março deste ano. Peguei o documento. Era minha assinatura mesmo, mas eu não me lembrava de ter assinado isso. Dona Helena, a senhora lembra de ter assinado algum papel para o Marcos? Algo que ele disse que era só uma formalidade? Pensei, e de repente me lembrei. Em março, Marcos havia aparecido com uns papéis. Disse que era para facilitar, se um dia eu precisasse de ajuda com as contas. É só para emergências, mãe. Para eu poder te ajudar se precisar. Emergência dele, não minha. Seu Antônio disse mais alguma coisa? Disse que nos últimos 2 meses apareceu uma mulher se passando por sua procuradora. Loira, bem vestida, dizendo que a senhora tinha dado autorização para ela movimentar a conta. Priscila, ela estava usando a procuração que Marcos me fez assinar para roubar meu dinheiro. E o pior, dona Helena, Conceição continuou. Seu Antônio disse que a empresa do Marcos está com problemas. Deve muito dinheiro para fornecedores, está quase falindo. Tudo começou a fazer sentido. A pressa em me colocar no asilo, a venda dos móveis, o roubo do dinheiro. Eles estavam usando meu patrimônio para salvar a empresa falida do Marcos. Seu Arnaldo, que estava ouvindo tudo, balançou a cabeça. Helena, isso é mais sério do que imaginávamos. Eles não estão só te negligenciando. Eles estão te roubando sistematicamente. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Fernanda, a neta advogada da dona Marta, apareceu no asilo numa tarde de quinta-feira. Uma mulher de uns 35 anos, séria, com uma pasta cheia de documentos. Dona Helena, consegui algumas informações sobre a situação da empresa do seu filho e sobre a Priscila. Sentamos na sala de visitas, um ambiente mais reservado. Fernanda espalhou papéis na mesa com a eficiência de quem faz isso profissionalmente. A consultoria do Marcos está devendo R$ 340.000 para fornecedores, tem 3 processos trabalhistas em andamento e está no Serasa há 4 meses. R$ 340.000. Era dinheiro que eles nunca conseguiriam pagar com a receita da empresa. E a Priscila? Aí é que a coisa fica interessante. Fernanda puxou outro documento. Ela não é só arquiteta. Tem uma empresa fantasma registrada no nome dela desde 2019. Priscila Monteiro Consultoria. Objeto social. Compra e venda de antiguidades e objetos de arte. Objetos de arte. Meus móveis antigos. Pelos registros que consegui,
Ela já movimentou mais de R$ 200 mil nessa empresa nos últimos 2 anos. E adivinha de onde vem a maior parte do dinheiro? Não precisei adivinhar. Eu sabia. Dos móveis que ela roubou da minha casa. Exato. E tem mais. Conversei com um investigador particular que trabalha com casos de abuso financeiro contra idosos. Ele disse que é um padrão comum. Noras que convencem os maridos a isolar as mães, depois sistematicamente roubam tudo que elas têm. Fernanda me entregou uma foto. Essa foto foi tirada no último fim de semana. Seu filho, a Priscila e o Pietro, numa pousada em Campos do Jordão. Suíte presidencial, R$ 800 a diária. R$ 800 por noite, com meu dinheiro. Enquanto eu comia comida de asilo e dormia numa cama de solteiro, eles gastavam meu dinheiro em viagens de luxo. E sabe o que é mais revoltante? Fernanda continuou. Encontrei posts nas redes sociais da Priscila. Ela postou uma foto dos móveis da senhora no apartamento novo deles, com a legenda: móveis de família têm tanto charme, herança é tudo. Herança. Ela chamou meus móveis roubados de herança. Dona Helena, a senhora quer que eu processe eles? Olhei para os documentos espalhados na mesa. Provas de roubo, de mentira, de uma manipulação orquestrada para me destruir financeiramente. Senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Quero. Mas antes disso, quero confrontar meu filho pessoalmente. Quero ver na cara dele quando eu apresentar todas essas provas. Tem certeza? Pode ser perigoso. Eles podem tentar. Podem tentar o quê? Me matar? Eu já estou morta aqui dentro, doutora. Eles me mataram no dia que me trouxeram para este lugar. Agora eu quero a minha ressurreição. Naquela noite, nosso grupo se reuniu no quarto da Dona Carmen para planejar o confronto. Parecíamos conspiradores numa missão secreta e, de certa forma, era exatamente isso que éramos. Helena, você precisa ser esperta, seu Arnaldo disse. Se eles perceberem que você descobriu tudo, podem tentar se livrar das provas. Ou podem tentar internar ela numa clínica psiquiátrica, Dona Marta acrescentou, alegando demência, surto, qualquer coisa. Já vi casos assim. Fernanda abriu um gravador pequeno. Por isso vou estar presente no confronto. E vamos gravar tudo. Qualquer confissão que eles fizerem pode ser usada judicialmente. E se eles não confessarem nada? Então eu processo eles com base nas provas que já temos. Mas confissão espontânea sempre fortalece o caso. Conceição levantou a mão como se estivesse numa aula. E eu posso ajudar como? Quero fazer parte disso. Você vai ser nossa testemunha-chave, Fernanda explicou. Você viu a Priscila na casa da Helena, ouviu as conversas, tem acesso a informações que ninguém mais tem. Dona Carmen sorriu maliciosamente. E eu vou providenciar que Helena saia do asilo no dia do confronto sem ninguém perceber. Tenho minhas manhas. Como assim? Querida, você acha que eu fiquei 40 anos dirigindo escola sem aprender a contornar regras quando necessário? 3 dias depois, tudo estava pronto. Fernanda havia marcado uma reunião conciliatória com Marcos e Priscila para uma segunda-feira às 14h, no escritório dela. Disse que era sobre questões relacionadas aos cuidados da Dona Helena. No domingo de manhã, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos. Oi, mãe. Como a senhora está? A voz dele soava forçadamente alegre, como sempre acontecia quando ele estava escondendo alguma coisa. Estou bem, filho. Adaptando aos poucos. Que bom. Olha, mãe, eu ia visitar a senhora hoje, mas surgiu um compromisso de trabalho. Vou ter que remarcar. Claro. A primeira visita que ele havia prometido e já estava desmarcando. Tudo bem, filho. Trabalho é importante. A senhora está precisando de alguma coisa? Dinheiro, remédio? Dinheiro. A ironia era gritante. Ele perguntava se eu precisava de dinheiro depois de ter roubado R$ 87 mil da minha conta. Não, filho. Está tudo bem. Então tá. Qualquer coisa me liga. Beijo na testa. Beijo na testa. Como se eu fosse uma criança pequena que ele mandava dormir. Desliguei o telefone e olhei para a Conceição, que havia escutado toda a conversa. Ele nem vai vir visitar. Melhor assim, Dona Helena. Menos chance dele desconfiar de alguma coisa antes de amanhã. Conceição estava certa. Era melhor que ele continuasse achando que tinha me neutralizado completamente. Não consegui dormir na noite de domingo para segunda. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia reagir, preparando-me emocionalmente para ver a cara do meu filho quando descobrisse que sua mãe, indefesa, havia investigado tudo.
Às 5 da manhã, levantei e fui para a varanda do segundo andar. Era setembro, ainda fazia frio de manhã cedo. Olhei para a cidade acordando, para as pessoas indo trabalhar, para a vida normal acontecendo do lado de fora dos muros do asilo. Hoje vai ser o dia, murmurei para mim mesma. Hoje eu recupero minha dignidade. Uma funcionária da limpeza passou e me viu parada ali. Acordou cedo, dona Helena. Não conseguiu dormir? Não, mas está tudo bem. Hoje é um dia importante. Dia importante como? Sorri para ela. Hoje eu deixo de ser vítima. Às 13h em ponto, Dona Carmen me acompanhou até a porta do asilo. Fernanda estava me esperando num carro preto. Pronta para isso, dona Helena? Mais pronta do que ele imagina. Agora eu descobri toda a verdade. Marcos e Priscila roubaram R$87 mil de mim. Venderam meus móveis de família por mais R$85 mil. Estão vendendo minha casa e usaram todo esse dinheiro para salvar a empresa falida deles e bancar uma vida de luxo. E você? Está ansioso para ver o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer quando eu apresentar todas as provas? Deixe sua opinião nos comentários. O escritório da doutora Fernanda ficava num prédio comercial moderno no centro de São Bernardo. Quando chegamos, às 13h45, Marcos e Priscila já estavam na recepção. Ele usava um terno caro. Ela um vestido que reconheci como sendo de uma marca que custava mais que minha aposentadoria de 2 meses. Marcos se levantou quando me viu. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vim para uma conversa importante, filho. Priscila me olhou com aquela expressão de desdém que eu já conhecia bem. Dona Helena, achei que a senhora estava descansando no lar. Descansando, como se asilo fosse spa. Estou, mas surgiu um assunto urgente que precisamos resolver. Fernanda apareceu na porta da sala. Boa tarde a todos. Por favor, entrem. A sala de reuniões tinha uma mesa grande de vidro, cadeiras confortáveis e uma parede inteira de estantes com códigos legais. Fernanda sentou na cabeceira, eu me posicionei de um lado, Marcos e Priscila do outro, como um julgamento. Doutor Fernanda, Marcos começou. Posso saber do que se trata essa reunião? Minha mãe está bem cuidada, pagando todas as despesas. Justamente sobre isso vamos conversar. Fernanda o interrompeu. Dona Helena descobriu algumas irregularidades nas suas finanças e pediu minha ajuda para esclarecer a situação. Priscila se mexeu desconfortável na cadeira. Marcos franziu o senho. Irregularidades? Que tipo de irregularidades? Fernanda colocou um gravador pequeno na mesa. Esta conversa está sendo gravada para fins legais. Todos concordam? Eu não concordo. Priscila disse imediatamente. O que é isso? Concordo. Eu disse firme. Quero tudo registrado. Marcos olhou de mim para Fernanda confuso. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo, filho, é que descobri que vocês me roubaram. A palavra roubaram caiu na sala como uma bomba. Marcos ficou pálido. Priscila engoliu seco. Roubaram? Mãe, do que a senhora está falando? Fernanda abriu uma pasta e começou a espalhar documentos na mesa. Vamos começar pelas movimentações bancárias. Os extratos bancários foram a primeira bomba. Marcos olhou para os números com os olhos arregalados, como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. R$87 mil transferidos da conta da sua mãe nos últimos 6 meses. Fernanda leu em voz alta, usando uma procuração que ela assinou sem saber do que se tratava. Eu expliquei para a mãe. Marcos começou. Explicou que era para emergências. Eu o cortei. A emergência era salvar sua empresa falida? Priscila finalmente falou. Dona Helena, a empresa do Marcos passou por dificuldades, mas foi um empréstimo. Íamos devolver tudo. Empréstimo sem meu consentimento é roubo, eu disse olhando diretamente nos olhos dela. Fernanda colocou mais documentos na mesa. Agora vamos falar dos móveis. As fotos dos anúncios no Mercado Livre apareceram uma por uma. A cômoda francesa por R$18 mil. O aparador de jacarandá por 25 mil, o piano alemão por 42 mil. Reconhecem esses móveis? Fernanda perguntou. Marcos estava em choque total. Olhava para as fotos, depois para Priscila, depois para mim. Priscila, você vendeu as coisas da minha mãe? Marcos, eu posso explicar. Explica então, eu disse. Explica como você entrou na minha casa, fotografou meus móveis e os vendeu como se fossem seus. Priscila estava encurralada.
Os olhos dela corriam pela sala procurando uma saída que não existia. Foram só alguns móveis que estavam parados. A dona Helena estava no lar. Não precisava mais. Não precisava? Minha voz subiu pela primeira vez. Eram móveis da minha família, herança da minha avó, lembranças de uma vida inteira. Priscila, Marcos disse com a voz trêmula, me fala que isso não é verdade. Ela não conseguiu responder. Fernanda continuou a exposição. E aqui temos o registro da empresa fantasma da Priscila. Priscila Monteiro Consultoria. Objeto social. Compra e venda de antiguidades. Uma empresa para lavar o dinheiro dos móveis roubados. Eu traduzi. Isso é crime. Marcos sussurrou, mais para si mesmo que para nós. Sim, Fernanda confirmou. Apropriação indébita, estelionato, formação de organização criminosa. Organização criminosa? Priscila explodiu. Isso é exagero. 2 ou mais pessoas se associando para cometer crimes. É exatamente a definição legal. Fernanda respondeu calmamente. Foi quando Fernanda mostrou as fotos das viagens de luxo que Marcos finalmente quebrou. Imagens dele, Priscila e Pietro numa pousada cara em Campos do Jordão, num restaurante francês em São Paulo, numa loja de roupas infantis comprando peças de R$ 500 para o Pietro. Esse dinheiro, Marcos murmurou olhando para as fotos. Era da sua mãe, Fernanda completou. Enquanto ela comia comida de asilo e dormia numa cama de solteiro, vocês gastavam o dinheiro dela em luxos. Marcos começou a chorar. Não um choro bonito de filme, mas aqueles soluços feios de quem está sendo esmagado pela própria culpa. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de tudo isso. Não sabia de nada ou não queria saber? Eu perguntei. Priscila me disse que estava organizando suas finanças, que estava guardando seu dinheiro em aplicações melhores. E você acreditou sem questionar, sem me perguntar? Ele não conseguia parar de chorar. Desculpa, mãe. Desculpa. Priscila, vendo que o jogo havia virado completamente, partiu para o ataque. Dona Helena, a senhora está exagerando. Foram só empréstimos, investimentos. Investimentos? Eu me levantei da cadeira. Investimentos em quê? Na sua vida de madame, enquanto a mãe do seu marido definhava num asilo? A senhora estava sendo bem cuidada. Eu estava sendo roubada. Minha voz ecoou pela sala. Era a primeira vez em 3 semanas que eu gritava, que liberava toda a raiva acumulada. Vocês me trataram como lixo. Me jogaram num asilo no meu aniversário para poder roubar minha casa, meus móveis, meu dinheiro. Vocês me mataram em vida. Marcos estava soluçando descontroladamente. Mãe, perdão, perdão, perdão? Olhei para ele com toda a dureza que consegui reunir. Perdão por ter criado um ladrão? Perdão por ter sacrificado minha vida inteira para formar um homem sem caráter? Foi então que aconteceu o que Fernanda estava esperando. Priscila, desesperada e furiosa, começou a confessar tudo sem perceber. Está bem, eu organizei tudo. Ela se levantou, apontando o dedo para mim. A empresa do Marcos estava falindo. Nós íamos perder tudo. A senhora tinha dinheiro parado, móveis empoeirando. Uma casa grande só para uma pessoa. Priscila, para! Marcos implorou. Para nada. Eu cansei de fingir. Ela continuou gritando. Cansei de fazer papel de nora boazinha para uma velha que só atrapalhava nossa vida. A senhora estava sozinha mesmo, doente, sem futuro. Pelo menos seu dinheiro serviu para alguma coisa útil. Útil como? Fernanda perguntou, mantendo a calma. Para salvar um negócio, uma família jovem, uma criança... Em vez de ficar apodrecendo numa conta de uma velha que ia morrer em poucos anos mesmo, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Priscila havia confessado tudo, o planejamento, a motivação, o desprezo pela minha vida. Marcos estava olhando para ela como se estivesse vendo um monstro. Priscila, o que você fez? O que eu fiz? O que nós fizemos? Você assinou as procurações, você me deu as chaves da casa dela, você concordou com o asilo... Mas eu não sabia que você estava roubando. Não sabia porque não quis saber. Era mais cômodo deixar eu resolver tudo e ficar com as mãos limpas. Fernanda estava gravando cada palavra, cada confissão, cada admissão de culpa. E tem mais, Fernanda disse, puxando outros documentos. A empresa do Marcos não está apenas com dificuldades. Está sendo investigada pela Receita Federal. O quê? Marcos parou de chorar imediatamente. Notas fiscais falsas, sonegação de impostos, funcionários sem registro.
A dívida real não são 340 mil reais. São mais de 600 mil. Priscila ficou branca como papel. O dinheiro da dona Helena não salvou empresa nenhuma. Só atrasou a falência inevitável. Marcos olhou para Priscila com uma mistura de horror e compreensão. Por isso você estava com tanta pressa para tirar mais dinheiro da minha mãe. Marcos, eu posso explicar. Explica então. Explica como você destruiu minha empresa, roubou minha mãe e me transformou num criminoso. Eu? Priscila gritou de volta. Eu que sou criminosa? Quem assinou os documentos foi você. Quem levou a sua mãe para o asilo foi você. Você só me manipulou. Marcos explodiu. Como uma idiota, eu acreditei em cada mentira sua. Mas a confissão mais dolorosa ainda estava por vir. Fernanda colocou na mesa uma cópia do meu testamento, que eu havia feito anos atrás. Dona Helena deixou tudo para o filho. Casa, móveis, dinheiro, tudo. 380 mil reais em patrimônio total. Marcos olhou para o documento. Mãe sempre disse que tudo seria meu. E por isso, Fernanda continuou, Priscila acelerou o processo. Quanto mais velha ficasse a dona Helena, maior o risco dela alterar o testamento. Era mais negócio roubar agora e manter as aparências. Priscila não negou. Apenas ficou ali, derrotada, exposta em toda a sua ganância. Havia um plano maior, Fernanda revelou. Conversei com o médico que Priscila consultou sobre problemas de memória da dona Helena. Ela estava tentando conseguir uma declaração de incapacidade mental. Para quê? Marcos perguntou, embora já soubesse a resposta. Para assumir a tutela legal dela, controlar completamente suas finanças. E depois, acidentes acontecem em asilos. A sala ficou em silêncio mortal. A implicação era clara e aterrorizante. Marcos olhou para Priscila com horror absoluto. Você ia matar minha mãe? Não diretamente, Priscila disse friamente, mas uma overdose acidental de medicação, uma queda infeliz no banheiro. Fernanda parou a gravação. Acho que temos material suficiente. O que acontece agora? Marcos perguntou com a voz quebrada. Agora a Priscila vai ser presa. Fernanda disse simplesmente. Apropriação indébita, estelionato, formação de organização criminosa e agora tentativa de homicídio premeditado. E eu? Você tem duas opções, Marcos. Colaborar com a investigação, devolver tudo que foi roubado e tentar um acordo de delação premiada. Ou ser processado como coautor de todos os crimes. Marcos olhou para mim com olhos desesperados. Mãe, o que eu faço? Era a primeira vez em anos que ele pedia minha opinião sobre algo importante. Você faz a coisa certa, filho. Pela primeira vez em muito tempo, você faz a coisa certa. Eu vou devolver tudo. Cada centavo. Vou vender meu apartamento, meu carro, tudo. E a Priscila? Marcos olhou para a mulher que havia sido sua esposa, a mãe do seu filho, e que agora se revelava uma criminosa fria e calculista. A Priscila não é mais minha família. Fernanda ligou para a polícia. 20 minutos depois, 2 investigadores chegaram no escritório. Priscila foi presa em flagrante por apropriação indébita qualificada com base nas confissões gravadas. Vocês vão se arrepender disso, ela gritou enquanto era algemada. Eu vou provar que a velha está senil, que vocês me induziram, que isso tudo é armação. Pode tentar, Fernanda disse calmamente. Todas as provas estão documentadas, todos os crimes confessados. E agora, resistência à prisão também. Quando os policiais saíram levando Priscila, a sala ficou em silêncio. Apenas eu, Marcos e Fernanda. E agora? Marcos perguntou. Agora você vai me levar para casa, eu disse. Que casa, mãe? O asilo? Minha casa de verdade. E você vai me ajudar a desfazer essa bagunça toda. Nos 2 meses seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo, mas dessa vez, para melhor. Marcos conseguiu recuperar boa parte dos móveis que Priscila havia vendido. Alguns compradores, quando souberam que eram produtos de roubo, devolveram espontaneamente. Outros precisaram ser convencidos judicialmente. A cômoda da vovó voltou para seu lugar na sala. O aparador de jacarandá estava arranhado, mas um restaurador conseguiu deixá-lo quase como novo. O piano alemão precisou ser afinado, mas voltou a encher a casa de música. Dos 87 mil reais roubados, Marcos conseguiu recuperar 63 mil vendendo o apartamento dele. O resto foi sendo pago aos poucos, com o dinheiro que ele conseguiu ganhar, fechando a empresa e trabalhando como consultor freelancer. Mãe,
Vai levar uns 3 anos para quitar tudo, ele disse numa tarde, sentado na minha mesa de jantar, a mesma mesa onde eu o ajudava com a lição de casa quando criança. Não tem pressa, filho. O importante é que você entendeu. Entendi o quê? Que dignidade não se negocia, que família não é sobre dinheiro, é sobre respeito. Marcos se divorciou de Priscila enquanto ela cumpria pena em regime fechado. Conseguiu a guarda total do Pietro após provar que ela representava perigo para a criança. O menino, que agora tem 3 anos, veio morar comigo e com o pai. Vovó, Pietro me disse no primeiro dia, o papai disse que você é muito forte. Sou, meu amor, e você também vai ser. Marcos está reconstruindo a vida devagar. Trabalha duro, cuida do filho e me visita todo santo dia. Não por obrigação, mas por escolha. Por amor. Mãe, como a senhora me perdoa depois de tudo? Ele me perguntou um dia. Porque perdoar não é esquecer, filho. É escolher amar mesmo depois de ser machucada. Eu não mereço. Ninguém merece perdão. Por isso é que se chama perdão, não pagamento. Conceição continuou trabalhando para mim, mas agora nossa relação é diferente. Ela não é mais funcionária. É família escolhida. Dona Helena, a senhora sabe que me salvou também, né? Ela disse numa manhã, enquanto preparávamos café para 3 gerações na minha cozinha. Como assim? Me ensinou que a gente nunca deve aceitar ser tratada como lixo, que idade não é desculpa para desrespeito, que mulher forte não abaixa a cabeça. Conceição estava certa. Eu havia lutado por minha dignidade, mas acabei ensinando outras pessoas a lutarem pela delas também. Priscila foi condenada a 4 anos em regime fechado. Tentou recurso, alegando que eu havia forjado as provas, que estava senil, que havia sido induzida pelos meus cúmplices do asilo. Nada funcionou. Ela perdeu os direitos sobre Pietro e está proibida de se aproximar de qualquer membro da nossa família pelos próximos 10 anos. As amigas ricas que ela tanto impressionava sumiram assim que souberam da prisão. O apartamento financiado foi retomado pelo banco. A empresa fantasma foi fechada pela Receita Federal. Hoje, ela vive numa pensão na periferia, trabalha como faxineira e deve prestar serviços comunitários nos fins de semana. A mulher que me chamava de simples agora vive exatamente a vida simples que ela tanto desprezava. Não sinto prazer com a queda dela. Sinto é pena. Pena de alguém que teve tudo. Um marido dedicado, um filho saudável, uma sogra que teria feito qualquer coisa por ela e jogou tudo fora por ganância. Hoje, aos 74 anos, vivo na minha casa com meu filho, meu neto e Conceição. Não é a família que planejei ter, mas é a família que construí depois de quase perdê-la. Pietro está aprendendo piano no instrumento alemão do bisavô. Marcos cozinha no domingo e estamos ensinando Pietro a fazer o bolo de chocolate que eu fazia para o pai dele quando era criança. Vovó, Pietro perguntou outro dia, por que a mamãe não mora com a gente? Porque às vezes as pessoas fazem escolhas ruins e precisam lidar com as consequências. Você fez escolhas ruins também? Fiz. A pior foi aceitar ser tratada mal por tanto tempo. E agora? Agora eu sei que nunca é tarde para recuperar o respeito por si mesmo. Aprendi que família não é quem divide seu sangue, é quem divide sua vida, seus problemas, suas vitórias. É quem fica quando tudo desmorona e te ajuda a reconstruir. Aprendi que idade não é sinônimo de fraqueza, que experiência pode ser uma arma poderosa quando usada na hora certa. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Significa escolher amar, sem permitir que te machuquem de novo. Mas principalmente aprendi que mãe não é quem aceita qualquer coisa dos filhos. Mãe verdadeira é quem ensina os filhos a serem pessoas dignas, mesmo que isso signifique dizer não, estabelecer limites e às vezes lutar contra eles para salvá-los de si mesmos. Marcos hoje é um homem melhor do que era há 2 anos. Pietro está crescendo sabendo que respeito se conquista com caráter, não com dinheiro. E eu recuperei minha dignidade e descobri que nunca é tarde para mostrar que uma mulher experiente ainda tem força para lutar por aquilo que é certo. A vida não ficou perfeita. Ainda há contas a pagar, cicatrizes a curar, confiança a reconstruir. Mas há algo que não tinha há muito tempo. Há respeito, há amor verdadeiro, há uma família de verdade. E quando olho para o espelho agora, vejo uma mulher de 74 anos que não se deixou quebrar.
Vejo alguém que lutou pela própria dignidade e venceu. Vejo uma sobrevivente que se recusou a morrer em vida. Vejo Helena Cristina dos Santos, uma mulher que ensinou ao mundo que idade é só um número, mas dignidade é para toda a vida. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu situação semelhante, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que sentiu. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade e o respeito que merecemos. Curta, se inscreva no canal para mais histórias reais de pessoas que encontraram forças para transformar dor em vitória. E clique agora na próxima história que está aparecendo na sua tela, porque toda história de abandono pode se tornar uma história de recomeço.